Muito bem. Dar início então à nossa reunião. Uma boa tarde a todos, os senhores vereadores, funcionários públicos, jornalistas. Dar início à nossa reunião de 11 de dezembro de 2017. Dizer que, relativamente à próxima reunião discutífica para dia 18 de dezembro de 2017, dizer também ponto 23 e o ponto 7, o vereador Ricardo pediu também para o ponto 23 ser retirado. Alguns vereadores se opõem à retirada, é com trânsito a Santa Casa da Misericórdia, há um lugar de estacionamento. Algum dos senhores vereadores se opõe à retirada dos pontos, não havendo, portanto são retirados o ponto 7 e o próximo, e o ponto... E o 7 que é o do Pael. Pronto. Remeter, portanto. Entrando no período de ordem do dia, alguns senhores vereadores querem dar a palavra? Portanto, vereador Rui, vereador Inês, portanto, vereador Rui Barreiro. Em primeiro lugar, muito bem. Sr. Presidente, eu, relativamente ao período de ordem do dia, acho que era útil várias coisas. Uma delas era o próprio Presidente fazer, enfim, falar um pouco da atividade que medeia as duas reuniões de Câmara, nomeadamente alguns dos dossiês que nós vamos falando aqui e que nós acompanhamos eventualmente pelas redes sociais ou pelos jornais e que faz sentido que, enfim, sejamos informados de viva voz pelo Sr. Presidente. Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão do hóquei, que eu tinha sugerido aqui que nós fizéssemos uma visita ao local e depois verifiquei que tinha havido um acompanhamento das obras no local. Mas haverá certamente outros assuntos. Por exemplo, fizeram uma viagem ao Alviela, salvo erro, também vi nas redes sociais. E julgo que era útil que essa informação fosse prestada aqui aos vereadores, até porque alguns assuntos são comuns a todos e, portanto, são áreas que toda a gente tem interesse em que aconteça. E, em particular, por exemplo, a questão do Alviela é uma área que nos preocupa bastante. Nós, no PS, organizámos a Comissão Política Conselhia organizou uma sessão sobre o Rio Tejo, convidou todos os deputados eleitos pelo Distrito, por razões várias, enfim, não se puderam fazer representar alguns deles, mas tiveram... esteve a deputada do CDS, Patrícia Fonseca, e o deputado do PS, Hugo Costa. Para além de um elemento da Secretaria de Estado do Ambiente, do Arlindo Consolado Marques, que é, digamos que um ativista do Rio Tejo, que vai informando algumas das malfeitorias que vão sendo feitas, e eu próprio, o Zé Augusto, e o André Lopes, e, portanto, foi uma sessão interessante. E eu aproveitava, enfim, falando nessa sessão, aproveitava para perguntar ao Sr. Presidente o que é que está a pensar fazer. Eu próprio, do ponto de vista político, já referi numa reunião que tive com o atual Primeiro-Ministro que era importantíssimo que no próximo quadro o Rio Tejo fosse uma prioridade do ponto de vista dos meios financeiros comunitários, na medida em que o Rio Tejo é talvez o único rio internacional que ainda não sofreu aquilo que devia ter sofrido a devida atenção por parte da Administração Central, ao contrário de outros rios internacionais que sofreram intervenções vultuosas. E eu acho que Santarém, sendo a capital distrito e sendo uma cidade ribeirinha, tinha objetivamente todo o interesse em poder também reivindicar. Isto é uma questão que não é exclusivamente partidária, é uma questão que interessa a todos os partidos, julgo eu, e, portanto, queria deixar esta nota que nós organizámos isto, fomos nós que organizámos, mas convidámos os outros partidos e julgamos que a Câmara tinha também a obrigação de, relativamente ao Rio Tejo, enfim, fazer bandeira. Eu fiquei bastante preocupado quando li a última versão dos documentos do Plano Diretor Municipal, onde o Rio Tejo praticamente era esquecido, mas gostaria que neste mandato que o Rio Tejo não fosse esquecido e que fossem convocados todos os deputados, todos aqueles que têm alguma capacidade política, de forma a que acabasse esse esquecimento e nós ainda por maioria de razão, até porque temos alguns afluentes e algumas freguesias que são servidas por esses afluentes e que necessitam também que os meios que sejam necessários para aquilo que são as obras, que são as intervenções necessárias, possam existir. Queria também, relativamente à questão da divulgação da ordem de trabalhos e da documentação, lembrar o Sr. Presidente que, por exemplo, para hoje nós fomos convocados para duas reuniões, para esta e depois, no âmbito do direito da oposição, para uma reunião às 19 horas sobre o orçamento.
e recebemos a documentação para esta reunião com menos de 24 horas úteis para a reunião, o que não me parece nada aceitável. E eu julgo que não foi de propósito, mas que não é aceitável, não é. Porque num dia em que temos duas reuniões, em que se tem que analisar as grandes opções do plano e ter alguma opinião para que a nossa discussão não seja apenas uma reunião de estilo, seja uma reunião útil, e ter a reunião de Câmara e receber a documentação com menos de 24 horas úteis não é aceitável. E, portanto, aquilo que nós solicitávamos era que, dentro da possibilidade dos serviços, que os documentos fossem enviados pelo menos na quarta-feira anterior, mas se não pudesse ser de todo, saltarem alguns documentos, ou seja, pelo menos com 48 horas úteis antes da reunião. Esta semana, como se sabe, sexta-feira foi feriado, e, portanto, nós recebemos a documentação às 15h55 de quinta-feira, e, portanto, a reunião começa às 3 da tarde, portanto, tivemos menos de 24 horas úteis para analisar a documentação. E, portanto, deixava esta recomendação para que as coisas pudessem correr com celeridade e nós pudéssemos também dar a nossa participação ativa enquanto vereadores da oposição. Depois, queria lembrar também o Sr. Presidente que, apesar de ter dito que depois ia dando informações, num conjunto de matérias que nós pedimos para agendar, nós não gostaríamos de utilizar aquilo que está previsto, enfim, na lei, que é fazermos a convocatória, pedirmos a convocatória de uma reunião extraordinária para analisar algum assunto. Nós julgamos que não faz muito sentido, mas, enfim, se tiver que ser, há de ser, mas não era esse o nosso objetivo. Mas eu vou recordar, para ficar na ata, que nós pedimos uma informação detalhada sobre a questão das barreiras, não apenas sobre o concurso e as obras que estão a decorrer agora, mas também sobre o ponto de situação relativamente aos outros assuntos, porque consideramos que não se esgota, o problema das barreiras não se esgota nestas obras que, enfim, ainda decorrem, infelizmente, para os utilizadores daquela estrada. Depois, pedimos também para vermos o processo de decisão, os respectivos concursos relativamente à Escola de Almoster. Até agora, nada. Pedimos informação sobre o edifício do ex-centro comercial Escala 4, situado na Rua Capelo e Ivens, o respectivo contrato de arrendamento, a sua renovação, que está vazio e nós estamos a gastar dinheiro sem utilização e sem percebermos qual é o objetivo a que se destina. Pedimos também uma informação sobre a Escola Prática de Cavalaria, qual era a situação no enquadramento legal, se havia negociações com a tutela, que tipo de negociações, e o mesmo para o presídio. Falámos no quartel da GNR de Alcanedo, dizendo que considerávamos que era uma obra importante para Alcanedo, que tinha sido um compromisso assumido com um governo socialista já há muitos anos. O tempo foi passando e não tivemos nenhuma novidade sobre essa matéria e julgo até que quando dei uma vista de olhos rápida nas grandes opções do plano não me pareceu ter vislumbrado o quartel da GNR de Alcanedo. Depois falámos também na necessária informação do projeto da Avenida Afonso Henriques. Gostaríamos de conhecer o projeto em detalhe, aquilo que vai ser feito supostamente em 2018 e aquilo que está previsto fazer-se. Falámos, e eu já referi isso hoje a propósito da visita que não realizámos, do processo de arranjo do pavilhão municipal e das obras realizadas nos últimos 2 anos, porque aparentemente esta obra do piso teve alguns contratempos porque a obra do telhado não se realizou e, portanto, gostávamos de conhecer que concursos é que aconteceram, que empreitadas e o que é que se passa e se no futuro não voltaremos a ter estas complicações todas para os utentes. Depois, pedimos também para saber qual era o ponto de situação relativamente ao pavilhão desportivo de Pernes e de Alcanedo. Já vimos também na proposta das grandes opções do plano que estes 2 pavilhões estão lá assumidos, pelo menos há lá uma indicação, apesar das verbas não definidas ainda serem significativas, mas gostávamos de saber qual é a estratégia do Executivo relativamente a Pernes e a Alcanedo. Aparentemente haveria umas complicações com Pernes que deram origem a que o pavilhão não se tivesse realizado com o financiamento que tinha, enfim, se essas complicações já foram ultrapassadas ou se não vamos continuar a ter, enfim, mais problemas e o tempo vai passando sem esse assunto estar resolvido. E por último, para não ser exaustivo, também pedimos informação e perguntámos por que razão é que o Hospital da Luz
não vinha à reunião de Câmara, na medida em que foi dito várias vezes que estava tudo em ordem e, portanto, que era uma questão de vir à reunião de Câmara e ir à Assembleia Municipal, tal qual como, enfim, tinha sido dito no passado, e já estamos em dezembro e ainda não há nenhuma novidade. E, portanto, não querendo ser exaustivo, lembrava, uma vez mais, estas matérias e a importância delas poderem ser agendadas, seja a título de informação, seja a título de discussão, porque se for informação a gente pode sempre discutir, vendo a informação que o Executivo nos proporciona, de forma a que possamos trabalhar efetivamente e ver esclarecidos estes assuntos. Há mais matérias do Presidente da Ordem do Dia que decorrem daquilo que tem sido, enfim, a situação que atravessa o país, quer, por um lado, do lado dos incêndios, onde a questão do Plano Municipal Defesa da Floresta contra Incêndios, eu gostaria também de saber em que ponto se encontra neste momento o nosso plano, até porque para a comunicação social deu eco de algumas questões que se passaram em alguns dos concelhos que tiveram alguns problemas e também relativamente às questões relacionadas com o abastecimento de água, que também foi dito na última reunião que nos seria fornecido, digamos que a informação sobre o trabalho efetuado pelas águas relativamente à poupança e às intervenções, e nós não recebemos nada nestes 15 dias e, portanto, provavelmente pode ter sido um esquecimento, mas gostaríamos de lembrar. E para já, eu, por mim, dou por encerrada estas questões que queria levantar aqui no período antes da ordem do dia. Muito obrigado. Vereadora Inês. Boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, colaboradores do município, comunicação social, público, boa tarde a todos. Minha primeira intervenção vem precisamente no âmbito da visita que fizemos ao Rio Alviela, ao Rio Tejo, perdão, no passado dia 6 de dezembro, no âmbito da proteção ambiental. Portanto, a nossa equipa multidisciplinar de ação para a sustentabilidade sugeriu ao Executivo, e foi articulado entre o Presidente e os senhores vereadores, uma visita para que fôssemos efetivamente tomar conhecimento real e observar in loco como é que neste momento estava o Rio Tejo no território do nosso concelho. E, portanto, gostaria de partilhar aqui que foi uma primeira iniciativa, de algumas que já estamos também a preparar para que possamos ir continuando a apelar aos organismos estatais que o Rio Tejo no concelho de Santarém tem que ter uma intervenção assertiva e adequada e, portanto, é um desafio que enfrentamos todos juntos e que, obviamente, entendemos como sendo um problema de todos nós. Mas esta primeira visita foi para que tivéssemos um conhecimento real, porque acreditamos que o trabalho que tem que ser desenvolvido, pese embora as competências sobre o Rio Tejo sejam da APA, pode ter pelo município uma alavancagem que nós não devemos descurar. E, portanto, dar-vos nota de que nesta visita que fizemos, observámos efetivamente fatores de poluição, como, por exemplo, uma película de gordura à superfície da água, uma coloração acastanhada da água, flocos de espuma a boiar, alguns resíduos, principalmente plásticos, também a boiar, e na Foz do Alviela, efetivamente, uma quantidade atroz de jacintos de água que impediram, inclusivamente, a navegabilidade com as embarcações de que dispunhamos, a navegabilidade pelo rio, para conseguirmos chegar mesmo à foz do rio. Portanto, a existência desta quantidade enorme de jacintos de água forma um tapete que vai provocando, obviamente, a morte dos seres vivos que ali se encontram. São uma planta invasora aquática, uma das mais problemáticas, não só em Portugal, como, por exemplo, até na Espanha, nos nossos vizinhos espanhóis. Faz parte da lista de espécies exóticas invasoras que fazem parte da lista que a União Europeia identifica como uma preocupação para o território europeu. Portanto, é um assunto que diz respeito a todos nós, que vamos com certeza continuar a trabalhar nele em conjunto
com os senhores vereadores também do PS e para que todos nós possamos ter uma proposta mais concertada e mais assertiva relativamente àquilo que poderá ser ou que possa vir a ser o papel da APA ou do Estado, nomeadamente no caso do Rio Tejo no nosso território. Um segundo assunto que gostaria de aqui focar convosco, deslocámos-nos no passado dia 29 de novembro a Coimbra para recebermos esta bandeira, a bandeira que distingue o município de Santarém como um município que que é uma autarquia mais familiarmente responsável. Portanto, o município recebeu a sua bandeira verde, que eu passo a expor aqui só para que todos possamos observar, adiantando o seguinte. Portanto, ao longo dos anos, é o 7º ano consecutivo que o município de Santarém tem recebido este galardão, esta distinção. Ao longo dos anos, a autarquia tem adotado um conjunto de políticas em geral, nomeadamente nas áreas da ação social, da saúde, da habitação e urbanismo, recursos humanos, cultura, desporto, transportes, educação, formação, serviços básicos e ainda outros, mas sempre em prol da vida familiar dos municípios do concelho. E como tal, todos os anos a autarquia se tem candidatado e tem registado as políticas que tem adotado e, mais uma vez, este Observatório Nacional das Autarquias Familiarmente Responsáveis distingue o nosso município como sendo uma autarquia mais familiarmente responsável. Obviamente que ficamos satisfeitos, que continuamos na senda e na procura de outras medidas que possam ainda reforçar, porque estas distinções, obviamente que nos deixam satisfeitos e orgulhosos, mas acresce-nos a responsabilidade de tentarmos fazer mais e melhor no próximo ano e é com esse compromisso que o município irá continuar a trabalhar. Relativamente a esta bandeira, porque não, Sr. Presidente, deixava até o desafio, talvez, que no próximo dia 18, no início da nossa reunião, pudéssemos todos juntos hastear a bandeira no poste que se encontra precisamente em frente aos passos do Conselho e que começássemos assim a reunião do próximo dia 18. Mais uma informação ainda relativa agora ao Reino de Natal. Portanto, nós estamos já em plena fase de comemorações desta quadra natalícia e gostava de chamar a atenção de 1 ou 2 dias em que as atividades são efetivamente muitas e que estão convidados todos os nossos municípios e quem nos visita a integrarem estas atividades, participando ativamente no Natal, que é de todos nós, nesta magia do nosso Reino de Natal. E, portanto, dia 14, fazer aqui o destaque particular que às 10 horas da manhã teremos a chegada do Pai Natal ao Largo do Seminário, onde as crianças das escolas e dos jardins-escolas da nossa cidade irão receber o Pai Natal para poderem também oferir, ou melhor, receberem, beneficiarem de um presentinho que o Pai Natal trará para cada uma das nossas crianças. Em simultâneo, nessa manhã, iremos inaugurar o presépio do Sr. Eurico Borges, que estará na sede, no Palácio Landau, na sede da Associação Comercial, um presépio com mais de 400 figuras e que ficará exposto a partir desta data para observação de todos. O evento é o maior presépio de garagem do Ribatejo, vem à cidade. Nesse mesmo dia, 14, teremos ainda a inauguração ou a abertura do Pinhal de Natal, portanto nós convidamos todas as escolas do Concelho a fazerem uma árvore de Natal com material reciclado e, portanto, nas freguesias essas árvores ficarão em espaços nobres que são concertados entre as escolas e as juntas de freguesia. Na cidade ficarão no Jardim da Liberdade, onde nascerá, digamos assim, o Pinhal de Natal. Ainda em relação ao dia 14, sediado no Largo Padre Chiquito, passará a estar disponível o Christmas Street Food, ou seja, alguma comida de rua, alimentação que pode ser degustada por quem nos visita num espaço de outdoor, num espaço da nossa cidade, que está, obviamente, à disposição de todos. E ainda o Mercadinho do Reino,
no Largo do Seminário. Portanto, já temos instaladas desde ontem as casinhas de inspiração nórdica, umas casinhas que irão comercializar diversos artigos de Natal e que farão também as alegrias, com certeza, de todos aqueles que nos procurarem no Centro Histórico durante estes dias. Dar ainda nota que no sábado, no Largo de Marvila, iniciará também o mercadinho solidário pelas IPSS do nosso Conselho, que aí abrirão também portas a pequenas casinhas de partilha, de venda de produtos que são realizados e confeccionados nas IPSS e que a preços mais simbólicos podem ser adquiridos também como excelentes ofertas de Natal. Mas deixava, para não ser muito exaustiva, deixava efetivamente este convite de que todos nós consigamos ir assistindo e participando nas atividades que esta quadra do Reino de Natal tem, para que todos consigamos, em família scalabitana, viver esta quadra de uma forma mais familiar, mais alegre e mais festiva. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Começando aqui por dar resposta ao vereador Rui Barreiro sobre a questão da viagem do Alviela que nós fizemos, que a vereadora Inês acabou já por responder. Eu também gostava de dizer que, para além desta iniciativa, também já falámos com a bancada do PSD e queremos fazer uma nova Assembleia Municipal Extraordinária e também falamos com o Presidente da Assembleia Municipal sobre o Rio Tejo. Lembrar que há 2 anos atrás foi feita uma Assembleia Municipal Extraordinária e era importante que as entidades responsáveis sobre o Rio Tejo nos viessem dar conta em Santarém daquilo que foi feito passado 2 anos. É algo que nos preocupa a todos nós, a poluição. Quero dizer que algumas das pessoas que nos acompanham ficaram preocupadas, assim como os nossos técnicos da área do ambiente, porque passados muitos milhões de euros, que é assim, de investimento que foi feito, parece que estamos pior. E isto ninguém pode aceitar. Eu próprio faço parte de uma comissão, da Comissão de Despoluição do Rio Tejo, e quero-vos dizer que em representação da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, e assim como o representante do Médio Tejo é o administrador Miguel Pombeiro, ficámos bastante preocupados e demos nota do descontentamento que os municípios do Ribatejo têm sobre esta matéria e a preocupação que temos com a temática. Quero-vos dizer que foi assumido lá, e sem estar aqui a entrar em pormenores da reunião, apesar da reunião são órgãos públicos, será uma reunião de caráter público, não há nada ali que não se possa saber. Fiquei preocupado as próprias entidades, a Gama Ótico, a RH, nos dizerem que não têm meios, e que já disseram às diversas tutelas que não têm meio para fazer todo o trabalho que achavam que deveriam ser feito. E mesmo as potenciais fontes de poluição, nem todas elas conseguem neste momento serem vistoriadas. Dizer que são fazer mais vistorias do que eram feitas há uns anos atrás, é verdade, mas ainda nem todas as fontes de poluição estão a ser identificadas. E há algo que o vereador Rui Barreiro diz, quando se refere a que o Rio Tejo seja olhado, os seus efluentes, da mesma maneira que outros rios. Eu também lancei um rep nessa reunião que eu acho que é importante. Houve municípios que aproveitaram os últimos quadros comunitários para fazerem, do ponto de vista do saneamento nos seus concelhos, grandes investimentos. Mas houve municípios que não o fizeram e alguns desses municípios estão na bacia hidrográfica do Rio Tejo. Eu acho que é a altura de todos nós nos concertarmos e definirmos uma estratégia, porque estes municípios que não o fizeram têm que o fazer, têm que recuperar as suas hectares, têm que fazer um trabalho que custará muitos milhões de euros. Mas, como nós sabemos, os quadros comunitários atualmente não têm dinheiro que chegue para todos esses. Primeiro, há aqueles municípios que não têm e essas entidades assumirem que o têm que fazer. E, portanto, depois, a montante disso tudo tem que ser desenhado
um quadro de fundos comunitários para que esta defesa do Rio Tejo seja realmente algo em concreto. E é aqui que se deve atacar numa primeira instância. Mas depois, ser muita fiscalização. Como eu disse no início da minha intervenção, e se nós nos recordarmos do investimento que foi feito, nomeadamente aqui num concelhozinho em Alcanena, e pelo que temos verificado, as coisas não estão a correr bem. Quero-vos fazer aqui um alerta. Ainda há cerca de 3 semanas, curiosamente, no dia em que fui à reunião da Comissão do Rio Tejo, o Presidente da Junta de Vaqueiros e Casével nos fez chegar fotografias dos stores de vaqueiros, em que os stores estavam todos vermelhos devido à poluição. Os stores que são brancos estavam todos vermelhos devido à poluição. Claro que a engenheira Maria João tomou as diligências e a vereadora Inês tomaram as diligências sobre isto, e isto são coisas que não eram vistas há muitos anos, e portanto temos todos que nos concertar, dar as mãos. Todas as iniciativas, sejam feitas por PS, pelas bancadas, sejam elas que for, sobre o Rio Tejo, são importantes. E foi isso que o município de Santarém quis fazer com alguns especialistas e também com os nossos vereadores, para termos uma percepção do que realmente é a poluição no Rio Tejo e, neste caso, também nos afluentes, e ficamos muito preocupados. Temos também feito uma sensibilização muito grande a nível do que é o reabilitar troço a troço, a comissão intermunicipal que nós temos da defesa do Rio Maior, mas todas elas são pouco com a necessidade do que há para fazer. Portanto, esperamos que o que saia desta comissão que o Estado criou para a defesa do Rio Tejo seja concreta. É esse o papel, é aí que tenho me empenhado. Sei que os outros municípios também, nomeadamente, que estão na bacia hidrográfica do Tejo, têm-no feito. Agora temos que ser todos. Agora será preciso muito dinheiro para o fazer, nomeadamente ao nível do que é o saneamento, e é aqui que tem que se dar o toque. Porquê? Dar só outra nota, que é o seguinte: há muitos municípios, e o município de Santarém é a TAR de Santarém, ainda está em pleno funcionamento, mas terá que ter uma requalificação dentro de pouco tempo. Quero dar nota que isto também tem que ser alterado as premissas. Porquê? Porque o município de Santarém, como teve fundos comunitários na altura, no QCA1 ou QCA2, para fazer aquele investimento, hoje uma das premissas, ou seja, é que financia-se primeiro que ainda não foi financiado, e começa-se por dar apoios àquelas que não estão a cumprir os parâmetros. O município de Santarém, nesse aspecto, teve fundos comunitários e cumpre os parâmetros, portanto, não consegue ter acesso a fundos comunitários. E, portanto, não tendo, o que é que acontece? Se calhar só daqui, ou temos nós, por via própria, de fazer esse investimento, ou só quando estivermos em cumprimento é que podemos fazer. E isto também não é bom para o Rio Tejo. E foi estes alertas que temos feito, e eu espero claramente que todos consigamos chegar a um bom porto, mas tem que haver aqui uma estratégia nacional sobre o Rio Tejo. O município de Santarém, com todos nós, isto aqui sabemos que é uma questão suprapartidária, iremos todos empenhar-nos para que assim aconteça. Sobre a documentação, Sr. Vereador, Sr. Vereador, fala no final, é assim que nós temos feito, e temos uma hora, portanto, só hora de tempo. Sobre a questão da documentação, tem razão, peço imensa desculpa sobre isso. A questão da sexta-feira ser feriado, são 3 dias, mas dias úteis, tem toda a razão, e isso foi uma questão que nos apercebemos nessa altura. Não foi nenhuma questão de premeditação, mas foi mesmo quando nos apercebemos nessa quinta-feira que era sexta-feira, era feriado. Sobre os assuntos à agenda, Sr. Vereador, já tinha dito, ou seja, relativamente a esta matéria, por exemplo, tenho aqui hoje uma informação, pois poderei distribuir sobre o baixo-assinado da Rua Padre João Rodrigues em Santarém, que foi feito, assim como todas as matérias que têm aqui referido, nomeadamente as barreiras do PGED, ou seja, o que quer saber é um ponto de situação relativamente à empreitada. Eu poderei aos serviços para fazer chegar essas notas. A Escola de Almoster, o concurso decorreu, ou seja, a empreitada acabará por estes dias. Escala 4 é a mesma coisa, é a EPC. O quartel da GNR, tive a oportunidade de referir que a GNR ficou de fazer durante 2018 o projeto para nos entregar, que é uma requalificação.
quando refere que não aparece nas grandes opções do plano, portanto, que será uma pequena requalificação dentro do que era o antigo Centro de Saúde de Alcanedo. A Afonso Henriques, o projeto, ou seja, nós temos um estudo prévio desenvolvido que iremos lançar para concurso, agora o projeto de execução, ou seja, no início do ano irá para concurso aquele estudo prévio desenvolvido, mas eu posso fazer chegar o estudo prévio desenvolvido da Afonso Henriques. O pavilhão, Sr. Vereador, eu tive a oportunidade de dizer isso, como lhe disse, lançámos esse concurso, isso hoje está tudo no base.gov, poderei fazer também chegar essa informação, e da empresa que não trabalhou, que não veio, quer dizer, não veio à consignação, mas não executou o trabalho. Há uma coisa que eu faço aqui um lamento, que há uma entidade, o Dr. Torrão poderá me ajudar, que é o ICPIC, não é? Como é que se chama aquela entidade que nós denunciamos, que eu nunca sei o nome? INPIC. Ou seja, que esta entidade seja mais diligente e mais assertiva. Porquê? Porque nós não podemos, os municípios não podem ficar reféns de entidades que ganham concursos, não vêm fazer as obras e depois, pelo que nós temos vindo a perceber, as penalizações não são assim tantas como deveriam ser. E isso aconteceu-nos este ano em várias empreitadas, aconteceu-nos nas escolas do Val de Santarém, na escola da Portela das Padeiras, aconteceu-nos na cobertura, entre algumas. Portanto, fazemos uma tramitação concursal como deve ser feito, ou seja, como eu disse, temos códigos muito apertados no que é a tramitação, temos um plano anticorrupção muito bem elaborado e, portanto, achamos que esta tramitação é a correta e depois ficamos muitas vezes prejudicados porque há entidades que acabam por ganhar os concursos e depois não os desenvolvem. Sobre a questão destas matérias, Sr. Vereador, como eu estava a dizer, e mesmo a questão do Hospital da Luz, serão informações que nós traremos. Agora, o agendar o ponto em si, como eu lhe disse, não o irei fazer, já tinha dito isto há 15 dias atrás, irei-lhe trazendo. E se houver algum esclarecimento muito informal, como estou-lhe aqui a dizer, só qualquer uma das matérias, poderei dar-lhe o ponto de situação sobre todas elas. Sobre a questão dos pavilhões de Alcanedo e de Pernes, que fique claro, também já o tinha dito há 15 dias, o município de Santarém estive eu, o vereador Inês Barroso e o, na altura, professor, chefe de divisão, professor Alfredo Amante, reunião com a senhora Secretária de Estado, salvo erro, Alexandra Leitão, sei que acho que é Alexandra Leitão, onde nós lhe fomos dar nota da importância de contratos de programa para estes pavilhões, visto que não há fundos comunitários em verbas suficientes para o qual os municípios possam candidatar, ou seja, não saem avisos de candidatura para nós nos podermos candidatar a isto, e dentro daquilo que podíamos não havia verbas suficientes, dizer que nós diligenciámos e nessa reunião fizemos nota da importância destes pavilhões. Primeiro, o de Alcanedo, porque tem um número superior de crianças, e em segundo lugar, o pavilhão de Pernes. A senhora Secretária de Estado disse que iriam ter verbas no Orçamento de Estado para 2018 para novos contratos de programa. Recordo que no Distrito houve 3 contratos de programa desta índole, um no Cartaz, outro em Alpiarça e outro no Sardual, salvo erro. Portanto, é os 3 que eu me recordo. E o município de Santarém também está. Mas também quero dizer, e começo aqui como estou a dizer, se em 2019, se durante este ano, o Governo não arranjar e não contratualizar com o município de Santarém, no Orçamento de 2019, começaremos pelo pavilhão de Alcanedo e virá no nosso orçamento e será uma obra executada pelo município de Santarém. Isso aí, fica aqui a garantia, e a posterior irá também o de Pernes. Isso será um compromisso nosso, porque não poderão, as crianças já estão há tempo demais sem ter esses pavilhões. Sobre o Plano Municipal da Defesa contra Incêndios, posso dizer que não só em Santarém, mas nos outros municípios, nós
dependemos de uma cartografia que era feita pela município, que já foi entregue a meados deste ano e, portanto, o nosso plano diretor municipal da defesa contra incêndios, ou seja, está com uma aprovação quase total. Se faltar uma outra situação, terei que fazer um ponto de situação. Na última reunião da Comissão da Proteção Civil falámos sobre esta matéria. Sobre a questão da água que disse e das poupanças, o que nós ficámos a enviar, eu penso que foi enviado, foi o nosso plano diretor municipal da água. Eu penso que isso não vos foi enviado, mas pelo menos a doutora Teresa enviou isso para nós, portanto, só se for o meu gabinete não terá enviado para vocês, nós iremos fazer chegar essa informação. Sobre a questão da vereadora nos falou sobre o Rio Alvéola, já falei também, a autarquia familiarmente responsável. Eu acho que era importante dizermos que e o hastear desta bandeira tem que ser um motivo de orgulho para todos nós. Porquê? São cerca de 70 municípios que recebem esta bandeira, mas são cerca de 140 que concorrem a ela. Portanto, há muitos municípios que não conseguem cumprir todas as premissas para poderem ter a bandeira e há muitos que nem sequer se candidatam, não sei se por uma estratégia ou então por saberem que não conseguem cumprir os parâmetros exigidos. Portanto, dizer que é com muito orgulho que pelo 7º ano consecutivo o município de Santarém tem esta distinção e esta distinção a todos nós nos enche de orgulho. Sobre a questão do Reino do Natal, mais uma vez dizer que é com muito agrado que este ano estamos com uma nova estratégia relativamente ao que é o Natal. Nós designamos como Reino do Natal todas estas festividades, a envolvência de muita gente e tenho a certeza que não só já este ano como nos anos futuros, o Natal será também ele todo um grande evento e terá uma grande envolvência de pessoas na nossa cidade. Muito obrigado, vereador Rui Barreiro. Eu só, relativamente à questão do Rio Tejo, queria dizer que, enfim, nós estamos disponíveis para acompanhar, assim sejamos convidados. E julgo que era de bom tom, já que fizeram essa visita, que convidassem, enfim, as bancadas têm representação na Assembleia Municipal, já que pretendem fazer uma Assembleia Municipal extraordinária sobre o Rio, faria sentido não apenas que os eleitos do PS na Câmara fossem convidados, mas também que as outras bancadas que estão representadas na Assembleia. Isso daria certamente mais conforto e maior abrangência política à intervenção que se pretende ter sobre o Rio. E também chamar a atenção, dizer que o Rio não é só poluição. Portanto, nós não podemos olhar para o Rio só como se fosse uma fonte de poluição. Sim, e mais nada. O Rio tem um potencial enorme do ponto de vista económico, de uma riqueza significativa, não apenas no turismo, no desporto, no lazer, e, portanto, também deve ser nessa perspectiva que nós devemos olhar para o Rio Tejo, não apenas como sendo uma fonte de problemas, mas também uma fonte de oportunidades claras, e deve ser isso que deve ser feito. A senhora vereadora falou na questão da APA, não é só a APA, aliás, o senhor Presidente falou na IGAMAOT, há vários organismos que têm intervenção no Rio Tejo, e até há, por exemplo, na zona da foz do Rio Tejo, há até algumas empresas que se dedicam a fazer intervenções e investimentos no Rio, porque foi julgado pelo conjunto de municípios daquela zona e pelo Governo que era possível e que era importante que essas empresas existissem. Portanto, nós o que temos que fazer é deixar de pensar pouquinho e pensar que o Rio Tejo é importante para nós, para a região, e é, obviamente, importante para Santarém. Relativamente à questão do Natal, eu não era para falar nisso, mas parece-me, enfim, decorreu da intervenção da senhora vereadora, decorreu que vai haver, portanto, algumas comes e bebes e algumas vendas e enfim, algumas matérias relacionadas com a atividade comercial. Eu julgo que o Natal é a oportunidade de excelência para que o comércio tradicional possa, enfim, faturar e aumentar o seu nível de faturação. Se nós começamos a trazer concorrentes nesta altura do ano, sejam elas IPSS ou outras, para o centro histórico, acabamos por retirar, digamos que alguma possibilidade aos nossos comerciantes deles próprios poderem ter. Eu não tenho nada contra a dinamização de atividades no centro histórico e a chamada de gente ao centro histórico, mas julgo que é importante que os nossos apoios não se fiquem apenas por pagarmos a iluminação de Natal ou por, enfim, fazermos mais isto ou mais aquilo. Sobre esse assunto depois voltaremos certamente a falar e, portanto, não vou perder muito mais tempo. O Sr. Presidente falou-me aí de dois assuntos que eu não estava a pensar falar hoje, mas já que os referiu, é a questão da Escola da Portela. Nós temos recebido algumas queixas da Escola
chamada Escola Primária da Portela, portanto a Escola de Ensino Básico, que têm tido, enfim, algumas promessas de concretização, mas para aquilo que eu percebi também houve problemas relativamente ao empreiteiro e, portanto, essa deve ser uma das razões que deve ter obrigado ao atraso, mas qual é o ponto de situação, portanto, gostaríamos de saber. Por outro lado, também nos fizeram chegar, e eu, por lapso, não o referi na minha primeira intervenção, algumas preocupações relacionadas com a segurança em Santarém. Aparentemente terá a existir um conjunto significativo de assaltos, quer a residências, quer a viaturas, e eu gostava de saber se o Sr. Presidente tem nota disso e se já foi dado nota à PSP e à GNR relativamente a essa matéria, se é um surto esporádico ou se, enfim, é algo mais que nos deva preocupar, de forma a que possamos reivindicar que os nossos municípios, enfim, também tenham um Natal mais seguro. Era só, Sr. Muito obrigado. Boa tarde, cumprimentar todos na pessoa do Sr. Presidente. Há aqui uma questão que eu gostava de ver esclarecida. Pelo que pude compreender, portanto, houve a consignação da obra do pavilhão, correto? Sim. Lá de baixo. Qual é que era o valor do contrato? Tem ideia? Não tenho aqui isso de cabeça. Houve uma caução. Sim, há um valor de caução em relação à obra, sim, correto? Mas não é que quer chegar, vereador? Reverte a favor do município. Portanto, mas isso, eu depois já explico, já dou nota sobre isso. Isto porque não havia hipótese legalmente de ir ao segundo... Não. Tem que ser antes da adjudicação. Portanto, sendo consignada, o município só pode ficar com o valor da caução, correto? Eu já explico isso, vereador. Só um bocadinho. Sr. Vereador, sobre a questão do Rio Tejo, e tanto todos nós aqui, ou seja, nós, claro, sabemos que o Rio Tejo tem as suas potencialidades, mas a primeira das nossas preocupações tem que ser mesmo a sua despoluição, e ele neste momento está despoluído. Toda essa fonte de recursos está poluído. Todas essas, até está despoluído, não podemos ter toda essa visão, que não podemos perder, é claro, mas primeiro temos que nos focar no combate à poluição. E no que concerne à questão, e isso aí também acho que devemos fazer, e seria importante, se calhar, que esta Assembleia Municipal que a realizar, que durante a tarde, combinámos um dia, se calhar fazemos uma visita durante a tarde a todas as forças partidárias, convidar os vários deputados do distrito, convidar entidades responsáveis e depois que seja feita a visita durante a tarde e que final da tarde, noite, seja feita a Assembleia Municipal. Acho que seria importante fazermos esta, portanto falaremos também com a Assembleia Municipal e com as nossas bancadas para que seja assim, que a proposta seja nestes termos, que eu acho que teria muito mais efeito. Portanto, seria uma visita de todos nós e depois a Assembleia Municipal, onde teriam as várias entidades, como disse, desde a APA e Gamaote, a RH, que nos possam depois dar pontos de situação sobre algumas das matérias que já vem trabalhando há algum tempo. Sobre a questão do Natal e do comércio tradicional e de serem IPSS, eu acho que o que me interessa nos termos é mais pessoas. Não vejo que estes mercadinhos com IPSS possa de alguma maneira levar a que quem está no centro histórico não venha a ter mais faturação, e nós temos que estar cientes de uma coisa, e também daí cada vez esta nossa maior aposta no Natal, e são dados de... Eu não sei reportar, se já não me recordo se dizia que era fonte do INE, mas eu li isto há pouco tempo num jornal em que muitas empresas que têm pequeno comércio, talho, um terço da sua faturação é na época natalícia. Portanto, daí nós percebemos a importância, e também em Santarém, como eu disse, será uma aposta constante, uma aposta em crescendo no Natal. E também a estratégia nossa durante este mandato, apesar das muitas obras que vamos ter no Centro Histórico por via do PEDU, que estes mercados, mesmo no Centro Histórico, venham a ser uma constante, e pelo menos iremos fazer essa tentativa articulado com o ASES, para que haja pequenos mercados durante o fim de semana, para que as pessoas também se possam deslocar ao centro, nas praças da cidade, para que as pessoas possam deslocar, e também já falámos isso, nomeadamente
dentro do município para que possa ser uma realidade. Sobre a escola da Portela, foi a mesma situação que aconteceu com a do Val de Santarém. E, curiosamente, a empresa ganhou as duas e, portanto, não sei. Dr. Torrão, lembra-se? Taitec, portanto, não, uma empresa de Louros ou Odivelas, era? É Louros ou Odivelas, que ganhou as duas. Consignámos, chegámos a, foi, não chegámos aqui não chegámos a consignar, entregaram o PSS, não foi assim, entregaram o PSS. Sobre a questão da segurança, senhores vereadores, eu quero dizer que isto é uma situação, e nós temos feito, ao nível do nosso Conselho Municipal de Segurança, temos feito um acompanhamento destes dados. Os dados não são assim tão preocupantes, mas basta haver mais um que o ano anterior para nós ficarmos preocupados. Eu quero dizer que ainda o ano passado eu estive uma reunião com a Sra. Ministra da Administração Interna, que entretanto saiu, onde demos nota desta nossa preocupação. Esta nossa preocupação e a falta de efetivos, nomeadamente, em algumas das forças policiais do nosso Conselho. E quero-vos dizer também que foi com algum espanto que eu ouvi que a medida do Governo era que não entrar os tais 900 agentes, eu estou aqui a falar da PSP, os tais 900 agentes estavam previstos entrar, mas entrar só um terço desses agentes porque iriam reafetar pessoas que estavam noutros serviços já há vários anos. Eu acho que se as pessoas já estavam noutros serviços há vários anos, irem agora ser novamente colocados numa área mais operativa, penso provavelmente não teria o efeito desejado. Agora, quero dizer que tem havido aí uma onda de assaltos que é conhecida de todos, nomeadamente algumas moradias, e sem estar aqui a cometer nenhuma inconfidência, acho que este dado não terá problema nenhum de ser dito, das diversas reuniões que temos com a PSP, há uma rede de pessoas de fora a atuar em Portugal, ou seja, e algumas dessas não é localizado em Santarém, é uma rede que está a operar pelo país inteiro, ou seja, e que também tem atuado em Santarém. Estas são as informações que tenho, não é só de Santarém, é uma rede que está a atuar a nível nacional e com alguma preparação no tipo de assaltos que é feito. O vereador José Augusto perguntou sobre a questão do pavilhão. Sr. Vereador, nós, neste caso, não estamos sequer preocupados, ou seja, os valores da caução e das multas que possam existir não são comparáveis com o transtorno que trazem não serem feitas este tipo de obras. Mesmo que tenhamos receber alguns montantes, nunca iremos ser ressarcidos. Podia gostar de dizer a tal entidade, o que deveria mesmo era que essas empresas iam estar 3, 4 anos sem poderem concorrer a empreitadas públicas. Porquê? Vejam, estaríamos neste momento já com a escola do Val de Santarém ampliada, estaríamos com a escola da Portela ampliada, teríamos feita a cobertura do pavilhão, estaria feita antes de começar o outro, e nós não o podemos fazer por questões que nos são alheias. E, portanto, ponto de situação sobre a escola da Portela, da Espadeira e da escola do Val de Santarém, ainda vão ser lançados em dezembro os novos concursos. Vão ser lançados porquê? Porque no dia 1 de janeiro de 2018 vai entrar o novo CCP. E, portanto, não é que tenhamos medo do novo CCP, mas, como devem calcular, temos que alterar todos os mapas, temos que alterar todos os cadernos de encargos, já está a ser feito, ali o Dr. Torrão, uma das pessoas está a trabalhar nisso, e, portanto, vamos aproveitar já que estão feitos e iremos fazer isso. Mas, por exemplo, nós temos para o ano também a ampliação e, nomeadamente, a cobertura da Escola de Amiais de Baixo. O Sr. Vereador, enquanto ex-Presidente da Junta, sabe dessa necessidade, portanto, o projeto está quase concluído e também, mas esse já será lançado no início do ano para fazer face às necessidades que existem sobre essa matéria. No concerne às calções e às multas que temos, como estou a dizer, claro que elas são devidas ao município, poderá haver alguma coisa, mas não é isso que dá agora. O relativamente a passar para o segundo, naquela fase, já não dá. Ok. Sr. Vereador. Essa questão não podia ser acautelada, a questão dos concorrentes, com um ajuste direto. Penso que o valor do novo código
prevê 250 mil euros para ajuste direto É com 150 consulta. mil. 150 ou 200? Sr. Vereador, como eu estava a dizer, nós do ponto... Essa situação, havendo um ajuste direto com convite a determinadas empresas, está salvaguardado. Mas nós fazemos a convite a mais que uma empresa. Não fazemos só uma empresa, só em casos excepcionais. E muito como eu estava a dizer, nós temos um código, um plano anticorrupção muito rígido que todos nós cumprimos dentro do município de Santarém. Claro que a lei diz que poderá ser feito só um, mas como nós dizemos que serão sempre 3 entidades a convidar, nós convidamos sempre três entidades aleatoriamente, dentro dos que costumam fazer estes tipos de serviços. Claro que aqui neste caso, pelos valores, até já calhava num patamar em que era concurso público e seriam outras entidades a poder concorrer. Muito bem, entrando no período de ordem do dia, Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Eu não participo nessa discussão e nessa votação, porque sou mesário da Santa Casa da Misericórdia, portanto não... Solicitando a isenção do pagamento de taxas inerentes ao pedido de licenciamento para a reabilitação do edifício na rua 31 de Janeiro, números 18 e 20, da União de Freguesias da cidade de Santarém deste município. Submeter o assunto à consideração é o processo 35/2017/75. Alguns senhores dado a palavra? Sim. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a Vossa Excelência, vereadores, senhores jornalistas, demais aqui presentes. Eu é mesmo só uma nota e um esclarecimento, porque de facto da análise aqui, designadamente do requerimento do pedido, não consta a data, desconheço quando é que isto deu entrada nos serviços. Eu só sei que de facto hoje veio a esta reunião e tenho o deferimento de finais de novembro. Para saber porquê tanto tempo. A única data que eu tenho é na verdade, da declaração junta com o requerimento, que é de maio, salvo erro. Portanto, parte do princípio terá sido em maio. É a única coisa que eu posso... A ilação que eu posso tirar dos documentos que estão disponíveis. Mesmo tendo sido em maio, porque é tanto tempo. Sr. Vereadora, essa nota. Não sei se foi maio, não tenho aqui o diretor, o chefe de divisão, não consigo também dar essa resposta aqui, poderei-lhe dar essa resposta depois, portanto isto decorre com normalidade. Olha, vem aqui o arquiteto Paulo, arquiteto, vem chegar na altura certa, nem de propósito. Sr. Arquiteto, relativamente ao ponto 1, a pergunta à Sra. Vereadora da Santa Casa da Misericórdia, isto tem a ver com uma isenção, qual é que foi, se recorda qual é que foi a data em que deu entrada este pedido? Porque nós só temos aqui, também não... Não, porque a Sra. Vereadora diz que poderá ter sido em maio e que agora estamos só a deliberar nesta altura. Tem ideia disso? Se há havido algum problema sobre esta... Não. Penso que se não é rapidamente possível. Qualquer número do processo. É da Santa... E consultar o processo. Tudo bem. Tudo bem, Sr. Presidente, não era mesmo só a nota, porque eu desconheço efetivamente qual... foi um lapso certamente dos serviços que não colocou aqui o carimbo na entrada com a data de entrada, não é? E eu dos elementos só tenho... Sim. Do requerimento que está aqui não está... 21/4. Foi 21/4, Sr. Vereador. Senhor... Não, 21/4 é a data da Santa Casa. Sim. Não conheci certamente qual é a data de entrada. Se estou a perceber, é assim, não quer dizer que tenha que vir logo à cabeça. Toda a tramitação do processo pode decorrer e vai na melhor oportunidade da decisão de isenção das taxas. Não é normal ser 6 meses? Sim, o objetivo é evitar que fique prejudicada a decisão não havendo, ou até a emissão do título, neste caso, que fique prejudicada, mas eu acho que não, está em forma de abrir o processo. Quando é que foi aprovado o projeto de arquitetura? O que normalmente conseguimos fazer
fazer é fazer correr tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, mesmo que o projeto não esteja aprovado definitivamente, de certeza que está a tramitar. E este projeto já está esta decisão. Este projeto de arquitetura já está aprovado. Penso que sim. E qual é que foi a data da aprovação do projeto de arquitetura? Eu sei que são os elementos, teria que consultar o processo, e isto é um processo digital, teria que ter acesso ao executador. Mas deve dizer o que informação. Tem que começar a trazer o computador para ter acesso O Sr. Chefe de Divisão, deixe estar, Sr. Dr. José de Paulo Cabasso, nós faremos chegar essas Sim, situações é só para mas tentar também, perceber se é normal, se não é... mas também dizer qual é que é a altura em que se costuma, é no fim de estar aprovado o processo de arquitetura. Muito bem. É a melhor oportunidade, ou seja, quando há disponibilidade para agendar. Mas uma coisa não impede a outra, não é? Porque o facto de o processo estar a correr e a arquitetura estar aprovada e o projeto fim. Convém que esteja tudo aprovado para se trazer isenção, não faz sentido estar só se estar a isentar. Esperar pela oportunidade da aprovação do projeto de arquitetura e depois trazer antes do projeto final, se bem que também pode ser decidido a posteriori, não é obrigatório que seja. Muito bem, muito obrigado. O vereador Rui Barreiro não vota este ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com a não permanência na sala do vereador Rui Barreiro. Também, relativamente ao Centro Social da Freguesia do Sarrio, sendo isenção de pagamento da taxa ao prédio, ao pedido de licenciamento. Onde é que eu tenho aqui isto? Onde é que está o... Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Eu só queria dar nota de que este pedido deu entrada em 22 de setembro e, portanto, foi francamente mais célere a vinda aqui à reunião e, portanto, nós não temos nada a objetar e até, se me permite, sugerir que... a metodologia seja esta. Exatamente, quanto mais rápido, melhor. E nós também. E, portanto, não temos nada a objetar e, portanto, não, muito bem. Para além dessa nota... Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Licenciamentos diversos. Ponto 3, 4 e 5 podemos votar em conjunto, os senhores só põem essa votação? Não. Muito bem. Para a ata de Rancho Folclore Vila Nova do Coito, de Sociedade Recreativa Filarmónica Pernense, Associação de Jovens Amigos de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as retificações. Ponto 6, requalificação do Largo Mosteiro de Santa Maria de Almosteiro. Isto é a aprovação da minuta de contrato. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Sr. Presidente, eu, para além de uma nota que eu já fiz aos serviços, que é preciso fazer aqui umas pequenas correções de português, mas, portanto, que não vale a pena depois trazer cá isto outra vez, portanto, é mesmo uma questão, um pormenor. Eu queria saber, enfim, duas ou três coisas. Primeiro, queria saber se o Sr. Presidente sabe quem é que vai fiscalizar a obra. Que é para nós termos a certeza de que isto... Fiscalizar será através do nosso Departamento de Gestão Territorial. Sim, mas quem é o técnico? Quem é que vai ser o... Quem é que vai acompanhar esta... Geralmente, neste caso, deverá ser o engenheiro Nuno Casaca, provavelmente. Mas pronto, não sabendo, depois se nos puder dizer, se faz favor, que é para nós percebermos, de facto, quem é que está a acompanhar esta obra, porque é uma obra importante. Muito importante mesmo. E, portanto, para todos nós, e, portanto, nós já votámos favoravelmente, e, obviamente, também votamos favoravelmente a minuta do contrato, como não podia deixar de ser, e queremos é que a obra seja executada e que não sofra essas vicissitudes todas e que seja bem executada, afinal são 300 e tal mil euros e, portanto, é um investimento que todas as freguesias gostariam de ter, não apenas Almosteiro, e, portanto, e por isso daí a nossa pergunta de quem é que enfim, fiscaliza a obra, que é para, se houver algum problema que nos seja reportado, nós podermos dizer, olha, há um fiscal da obra. Sim, mas a fiscalização é interna neste caso. Muito bem. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, derrama a cobrar em 2018. Algum dos senhores vereadores que ha dado a palavra? Sim. A fixação é a taxa máxima. Vamos fazer aqui um pequeno enquadramento. Dizer que o município de Santarém, ao abrigo do PAEL, está nas taxas máximas e também já foi dito por mim, salvo erro, não sei se isso na reunião de Câmara, mas na Assembleia Municipal sei que fiz essa referência, que final do próximo verão, final do verão 2018, o município de Santarém deixará de estar ao abrigo do PAEL, ou seja, teremos cumpridos os nossos rácios e aí estaremos nessa altura com capacidade
para poder rever em baixa todos os nossos impostos municipais. Foi algo que sempre dissemos que queríamos fazer e que em 2018 iremos fazer. Claro que o Orçamento de Estado para 2018 já poderá dar também, dentro dessas perspectivas, e viemos agora de um congresso da Associação Nacional de Municípios, algumas premissas aos municípios para o fazerem, mas também há um compromisso da bancada, do Executivo do PSD para que esses impostos em 2018 venham a baixar. Sr. Presidente, eu queria só um esclarecimento, porque estive a ler a lei com atenção e não vejo em lado nenhum que, relativamente à derrama, nós estejamos obrigados a aplicar a taxa máxima. Mas somos obrigados a todos os impostos. E, portanto, gostava que me dissessem em concreto qual é o artigo da lei que obriga a que a derrama em concreto. Eu já, quanto ao IMI e quanto ao IRS, não tenho dúvidas nenhumas. Mas quanto à derrama, não encontro na legislação aqui citada, e, portanto, que serve para nós deliberarmos, não encontro em lado nenhum essa obrigatoriedade de termos que votar a taxa máxima. Vereador, nós estando no grupo 1 dos municípios que aderiram ao PAEL, todos os nossos impostos, as nossas taxas, todas tinham que estar no máximo. Mas eu volto a dizer, eu gostava que me dissesse, está aqui o Dr. Torrão, não sei se ele pode esclarecer, é que eu não vejo... Torrão, isto era com o Dr. Hugo e com o Dr. Mário Salgueiro. Eu não vejo em lado nenhum na legislação que, relativamente à derrama, em concreto, seja necessário aplicar a taxa máxima, mesmo estando no PAEL. Sr. Vereador, o nosso estudo relativamente ao nosso FAF, o Programa de Ajustamento Financeiro que o município de Santarém tem, até 2018, tem estes impostos todos no máximo. Portanto, todo o estudo foi feito com base nisso e, portanto, esta é uma obrigatoriedade por via, não só toda a candidatura que o município fez ao PAEL em 2012, em que temos que ter todos os impostos têm que estar no máximo. Tenho dúvidas sobre isso? Tenho, mas eu relativamente ao IMI e ao IRS não tenho dúvidas nenhumas. Vereador, relativamente à derrama, não encontrei... Todos os impostos que são de fixação pelo município de Santarém, todos eles têm que estar no máximo. Eu li com atenção a legislação e não vi lá isso, mas tudo bem, eu aceito a vossa explicação. No entanto, gostaria que o Sr. Presidente disse aos serviços, me dissessem claramente qual é o artigo, qual é a linha que indica que este imposto em concreto, a derrama, tem que... E todo o estudo do PAF, ou seja, do Programa de Ajustamento Financeiro que o município de Santarém fez, teve por base que Uma coisa é o compromisso municipal. O compromisso municipal está feito, éramos um município que estava no grupo 1, e como estava no grupo 1, todos os impostos tinham que estar no máximo. Foi isso que foi feito. Tivemos várias reuniões na altura com uma comissão que existia, a comissão do PAEL. Tivemos reuniões com a DEGAL e, portanto, sei perfeitamente que todos estes impostos tinham que estar... Ora, em concreto na lei, não sei onde é que eles estão a estar e vou pedir aos serviços para que assim seja. Mas, como estou a dizer, também iremos trazer o orçamento ainda este mês de dezembro e também é a última vez, ou seja, a recordar isso, que o orçamento da Câmara Municipal ainda tem que ter um parecer da DEGAL. E também é este orçamento, do orçamento para 2018, é o último orçamento que tem que ir à DEGAL para aprovação. Orçamento, e não é só orçamento, a revisão orçamental também assim o obriga. Sr. Presidente, se quiser, visto que isto, enfim, o enquadramento é o mesmo do ponto de vista legal, portanto a taxa do IRS é a taxa máxima e a taxa do IRS também é não haver digamos que a devolução. Nós estamos em condições de votar os três, a nossa posição de voto é de abstenção relativamente aos três assuntos. Muito bem, votando o ponto 8, derrama para 2018, o IRS participação variável, fixação de taxas de IMI respeitantes a 2017 até 2018, quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado com 5 votos favoráveis e a abstenção do Partido Socialista. No ponto 11, nomeação de representantes do município em diversos órgãos.
dizer... Sr. Presidente, eu relativamente a este assunto queria lhe pedir um favor. É que Sim. isto tem aqui várias coisas. Sim, Votar em separado e discuti-los Sim, também em senhora. separado, Muito porque nós queríamos conversar um bocadinho sobre isto. Lendo aqui assim, sobre a questão da nomeação para a proposta 8, tem a ver com a Viver Santarém, e com a Viver Santarém, portanto, dizer que sou eu como Presidente, como vogal, vereador Inês, e o vereador Jorge como não executivo, para a mesa da Assembleia Geral o professor Alfredo Silva, secretário Gilberto Leandro e secretário Vasco Tomás. Nós os três não votamos não participamos nesta votação, o vereador Nuno Serra também não, e portanto... Muito bem, senhor. Sim, o vereador não, e já no mandato anterior assim era, e portanto é esta a nossa proposta. Relativamente às outras nomeações, que é outra proposta, dentro disto para a Escola Profissional do Vale do Tejo, o Presidente Ricardo Gonçalves, para a vereadora Inês, para a Associação de Municípios Portugueses do Vinho e Arte em Rede, e o vereador Jorge Rodrigues para a Tagus Gás e para a ADSAICA, Associação de Movimento da Serra de Aires e Candeeiros. Muito bem. Então, muito bem. Relativamente à proposta, a proposta 9 não está cá, portanto é outra proposta que não tem nada a ver com isto. Ok. Pronto. Então a proposta número 8, sim, da Viver Santarém. Relativamente a esta proposta, nós vamos votar contra. E vamos votar contra porque nós consideramos no período negocial que os eleitos do Partido Socialista estavam disponíveis sem encargos para participar na administração das empresas municipais. Presumo que brevemente também virá aqui a das águas, enfim, apesar dos mandatos serem diferentes. Mas, de qualquer forma, relativamente à Viver Santarém, portanto, a nossa posição é de voto contra a proposta apresentada pelo Executivo. E queríamos fazer um reparo. Nós conhecemos o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora e o Sr. Vereador, mas não conhecemos os outros elementos, ou pelo menos alguns de nós não conhecem, nem profissional, nem pessoalmente, os outros elementos. Parece-nos de mau tom vir uma proposta do Executivo Municipal sem vir acompanhada do currículo e da explicação por que razão é que são os outros aqueles elementos que vão para a Assembleia Geral, porque nós não temos, por um lado, não temos a obrigação de os conhecer, e não conhecemos, quer dizer, alguns de nós não conhecem mesmo de todo as pessoas em causa e, portanto, não podemos estar a tomar uma avaliação sobre a sua mais-valia ou menos-valia sem sequer ter essa informação e, portanto, devia ter vindo essa informação adicional. De qualquer forma, isso também não mudaria a nossa posição de voto, mas consideramos que nos próximas vezes isso deveria acontecer, deveria haver aqui uma postura diferente, de maior clareza. Por outro lado, ainda relativamente à Viver Santarém, nós também gostaríamos, já que é uma empresa municipal, de conhecer quem é que tem funções executivas, porque, enfim, apesar de alguns de nós até sabermos quem são, acho que era importante que todo o Executivo Municipal conhecesse também quem é que tem funções executivas, quem são as pessoas, o que é que elas fazem, qual é a responsabilidade que têm na empresa Viver Santarém. Relativamente à proposta número 10, a nossa posição é de abstenção. Fazendo um reparo ainda, nós consideramos que, apesar do Sr. Vereador Jorge Rodrigues ser de Alcanede, faria, na nossa opinião, muito mais sentido e daria outro peso se fosse o Sr. Vereador Nuno Serra a fazer parte da ADSAICA, a representar o município na ADSAICA, que é uma associação para o desenvolvimento da Serra de Aires e Candeeiros e que se enquadra perfeitamente naquilo que foram os pelouros que o Sr. Vereador Nuno Serra assumiu, além de, considerando o facto de ser deputado, poder também ajudar aquela associação a desenvolver-se, e também é esse o nosso objetivo, e portanto fazemos esse reparo na proposta apresentada pelo Executivo Municipal, sem prejuízo certamente da capacidade que o Sr. Vereador Jorge Rodrigues possa ter na representação, mas eu julgo que o município ficava muito bem representado pelo Sr. Vereador Nuno Serra na ADSAICA. E tenho sobre estas matérias nada a dizer. Muito obrigado. E também é registar a coerência do Sr. Vereador, que relativamente a estas matérias disse que sempre que fosse nomeações ou lugares que o PS se iria abster e, portanto, vejo que aproveitou o facto de 3 elementos do PST não poderem votar para votar contra. Claro que sabia que é uma pessoa experiente daqui há muitos anos, portanto, o Sr. Vereador fala no final, como eu quero é registar aqui a incoerência do Partido Socialista,
que disse já deste mandato que não, cada vez que viessem nomeações de lugares de pessoas, se iria abster relativamente a isso. E, portanto, nós, à semelhança do que já era feito no anterior mandato, isto não é novo, nós não votarmos, porque no anterior mandato estávamos nós os dois e estava o vereador Luís. E já sabíamos que havia uma posição, que era o vereador que votava contra, e, portanto, havia aqui depois, por um voto, a vereadora Susana votava favoravelmente com voto de qualidade. Mas, portanto, eu quero registar a incoerência do Partido Socialista, e é a tal politiquice que é usual, que é quando nós queremos fazer muito coerentes, muito tudo isto, e dizemos-lo, e, portanto, basta ver as atas anteriores, onde o senhor vereador disse isso mesmo. E, portanto, chumbarão, ou seja, nós iremos ver, está chumbado, eu não vou retirar o ponto, mas registro a coerência relativamente a esta matéria. No que concerne a estarem dispostos para aceitar, as condições que nós pusemos foram claras sobre isso, como há 4 anos também foram claras as condições sobre esta matéria, e quero lhe dizer que, relativamente a isto, não havendo Conselho de Administração, nós estamos a trazer nesta altura, os problemas que puderem advir com a Viver Santarém também serão de responsabilidade do Partido Socialista, e sei que estará pouco preocupado com essa matéria, pelo que vi agora na sua cara. Mas, portanto, iremos colocar à votação. Nós não podemos votar. O vereador Nuno Serra, neste caso, iria-se abster porque não era preciso o voto. Quem vota contra? 4 votos contra. Quem vota a favor? O vereador Ricardo, uma abstenção, e, portanto, está chumbada a proposta da nomeação do novo mandato por isso. E, portanto, que fique claro relativamente a esta matéria. Ponto 12. Subsídio a estabelecimentos de ensino e apoio à atividade letiva, atribuição definitiva. O senhor dá a palavra. Eu gostava de colocar 2 ou 3 questões relativamente a esta matéria. Estes montantes que são atribuídos depois são objeto de algum relatório relativamente às atividades desenvolvidas que venha ao Executivo Municipal, para nós percebermos, enfim, as condições em que são atribuídos o dinheiro e, por outro lado, o que é feito efetivamente com este dinheiro. Há algum relatório, considerando, enfim, os montantes que ainda são significativos, que são atribuídos aos diferentes agrupamentos? Sr. Vereador, portanto, este montante que é atribuído aos agrupamentos decorre de um regulamento em vigor, que são subsídios a estabelecimentos de ensino, e que fixam os valores com base fixam os apoios com base num valor que foi aprovado também em reunião do Executivo, que é o subsídio para as atividades letivas do primeiro ciclo e do pré-escolar, que tem o valor de 8 euros por aluno, nos alunos inscritos por estabelecimento no ensino regular, e no caso das atividades de animação e apoio à família do pré-escolar, no valor de 6 euros por aluno. Estes montantes são entregues aos agrupamentos de escolas. O valor foi discutido com os agrupamentos e foi calculado com base naquilo que têm sido as despesas principalmente para materiais para a aquisição de materiais para as atividades decorrerem no seu dia-a-dia, quer as atividades letivas, quer as de animação e apoio à família, inclusivamente a aquisição de cartolinas, de tintas, de materiais pedagógicos que são aí desenvolvidos. E, portanto, este montante é atribuído às escolas. As escolas têm que fazer os seus relatórios para o Ministério da Educação, dão-nos conhecimento quando nós assim o pedimos, porque como temos assento em todos os Conselhos Gerais, vamos acompanhando as contas de todos os agrupamentos de escolas, mas nós não pedimos especificamente um relatório sobre onde é que foram gastos cada 6 euros ou 8 euros. O que vamos acompanhando é relativamente àquilo que é atribuído pelo município e que está nas contas dos agrupamentos de escolas, vamos acompanhando, e quando temos dúvidas questionamos sobre. Agora, para um ano letivo, este valor, como lhe disse há pouco, é um valor que foi calculado conjuntamente, analisado e discutido com os diretores dos agrupamentos de escolas, e que na maior parte das vezes não cobre a totalidade do investimento que os agrupamentos têm que fazer relativamente à aquisição de materiais.
Muito bem. Sobre isso, enfim, gostava que nós tivéssemos acesso, enfim, a alguma, para perceber efetivamente onde é que foi gasto o dinheiro, sendo certo que não tenho dúvidas que seja bem gasto, mas gostaríamos de saber, isto é um esforço que é pedido à autarquia, é um esforço complementar que é pedido à autarquia, e provavelmente uns de 6 euros por aluno, outros de 8 euros por aluno, e portanto faz sentido que a autarquia saiba efetivamente o que é que aconteceu, mas admito que isso possa acontecer enfim, a partir de agora, e portanto, se há um relatório que é enviado ao Ministério, faz sentido que a entidade que paga também saiba o que é que efetivamente aconteceu. Muito bem. Só Sr. Vereador. uma dúvida. Eu estava aqui a ver a listagem, não sei se isto é lapso, de todas as que estão aqui, só a Moçarria e a Miais é que no pré-escolar não tem alunos, portanto, tem o valor zero. Isto será assim mesmo ou é algum lapso? Senhor Vereador, não se importa do meu... É na página, portanto, na educação pré-escolar, salvo ver a página 8 do documento, onde está uma tabela. Eu acho estranha, no caso, naquele que eu conheço, quer dizer, não haver... Muito bem. No caso do apoio que é dado aos agrupamentos de escolas para as AAFs, as atividades de animação e apoio à família, que é uma atividade que é de adesão voluntária, portanto é de inscrição voluntária pelos pais, em algumas escolas não há efetivamente atividades de animação e apoio à família, ou porque os pais não a inscreveram, ou, portanto não fizeram essa adesão e portanto não recebem, porque daquilo que eu falava há pouco, dos montantes, o subsídio para a atividade letiva é de 8 euros, o das AAFs é de 6 euros e portanto a discrepância ou a diferença pode ser significativa entre o valor que é atribuído para a atividade letiva, porque aí abrange todos os alunos, ou aquela que possa ser atribuída às AFs. E o que traz aqui, portanto, hoje a apreciação do nosso Executivo é a atribuição dos valores definitivos com base no número atualizado, porque nós trazemos sempre um montante que é uma estimativa calculada com a quase totalidade, principalmente nas AFs, aí às vezes há discrepâncias significativas. É um valor que é calculado com base nos meninos que estão matriculados nas escolas. E agora o que trazemos é a atribuição definitiva já com os dados dos alunos dos agrupamentos. Obrigada. Era daqui do baixo acima. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Já tinha quatro. Era sobre aquilo do baixo acima. Ponto 12 está aprovado. Ponto 13. Refeições escolares EB1 Alcanhões. Reformação de dívida de aluno. Deixa eu dar a palavra. Quem vota contra? Eu gostava só de pedir que estes assuntos fossem tratados com maior rapidez, porque de facto, enfim, são casos de necessidade. De certeza absoluta que quem faz estes pedidos é porque precisa e, portanto, que as decisões fossem rápidas e que houvesse um mecanismo que pudesse permitir que, enfim, os serviços e a Câmara pudessem responder. Portanto, de certeza absoluta, estamos a falar da alimentação de alunos, não é? E, portanto, que isso pudesse ser rápido. Eu, neste caso, não tenho aqui aberto, não me recordo da data, mas, por exemplo, no caso seguinte, o pedido é de setembro de 2016. Quer dizer, não faz muito sentido. É um pagamento faseado de dívida, outro a seguir. Eu sei, mas tem a ver com necessidades dos encarregados de educação que depois dão origem a estes pedidos e que vêm à reunião do Executivo. Mas nós sobre isto dizer que nós temos, posso dizer que neste momento a vereadora fala de um esclarecimento que eu também tenho aqui outra nota para dar. Faço dele aos esclarecimentos só para dar aqui uma informação. Peço desculpa. Relativamente à questão que nos coloca, que diz que reporta a 2016, portanto, eventualmente há processos desta índole em que nós solicitamos aos agrupamentos de escolas que nos confirmem a atribuição de subsídios se estão no escalão A ou B por parte do SAS, dos Serviços da Ação Social Escolar. E há outras em que nós temos que pedir também, inclusivamente à Segurança Social, informações
quando os pais os encarregados de educação também não os apresentam. Há outras ainda em que convocamos os encarregados de educação para, concertadamente, podermos conversar com eles e trazermos uma proposta que seja execuível, deles poderem fazer o pagamento do montante em dívida. E há processos em que o ano letivo vai decorrendo e os próprios encarregados de educação só quase no final, quando são confrontados com a informação de que no ano letivo, se não tiverem a situação regularizada no ano letivo, terão que a ter no ano letivo seguinte, então eles tratam, portanto não gostava que... Não gostava, quer dizer, não é de propósito, não é por falta de atenção, são processos que são concertados com muita delicadeza e com muita consideração por todos aqueles que não conseguem de alguma forma assumir determinados pagamentos. E, portanto, era só dar essa justificação. Nós temos a nossa solidariedade relativamente a esta matéria, estamos a falar aqui neste caso, não sei bem de quanto, mas no caso seguinte que tenho aqui aberto são 93,44 euros e, portanto, não está em causa sequer o montante, mas aparentemente pela descrição e por todas essas matérias, o dinheiro que se gastou entre pedidos de informação e os valores que os técnicos ganham por dia a fazer estas informações é superior claramente à dívida ou não pagamento deste... Mas não está em causa, não está em causa. O que eu estou a dizer é que se crie mecanismos que tornem mais céleres estas matérias e que as pessoas possam ir para a escola, pelo menos sabendo que têm o apoio para a refeição escolar. Nós estamos favoravelmente a estes casos. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Ponto 14. Proposta de pagamento faseado. Se o Presidente quiser votar isto tudo seguida até ao ponto... Não, mas vamos expondo, eu vou lendo e, portanto... Muito bem. Ponto 14. Refeições escolares, Centro Escolar Salgueiro Maio, proposta de pagamento faseado montante em dívida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Ponto 15. Ocupação de espaço público, Associação Cristã de Reabilitação, Ação Social e Cultura, pedido de isenção de taxa de licenciamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Ponto 16. Habitação Social, Rua Comandante José Carvalho, lote 4, segundo esquerdo, peço desculpa, isto anda para baixo, vale destacas, pedido de transferência de habitação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Ponto 17. Habitação Social, Rua Professor Dr. Vicente Rodrigues, número 16, Pernes, cessação de contrato de arrendamento de renda apoiada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Ponto 18. Habitação Social, Rua do Mergulhão, número 21, CAV, cessação de contrato de arrendamento de renda apoiada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 19. Pedido de apoio no pagamento de valor de renda de habitação sítio na Avenida Bernardo Santareno, número 5, Resto de Chão Frente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 20. Habitação Social, Rua Aquilino Ribeiro, lote 9, 3º G, bairro do Girão, pedido de alteração de legalidade do contrato de arrendamento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 21. Habitação Social, bairro Carlos Gulbenkian, lote E, número 1, Alfães, pedido de atualização da composição do agregado familiar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 22. Programa ABEN, Rede Solidária de Medicamento, proposta de alteração da condição de acesso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 23 foi retirado. Ponto 24. Apoio financeiro, obras antiga freguesia de Termês. Quem vota contra? Quem se abstém? Vai-se abster sim, não participa na votação, sim, por causa de... A vereadora Virgínia não participa nesta votação por causa de ser esposa familiar do Presidente da Junta. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com unanimidade, com a ausência da sala da vereadora Virgínia. Ponto 25, concurso público, aquisição das refeições escolares. Isto é a adesão. O vereador Nuno Serra queria também, tínhamos conversado, dar aqui uma nota para futuros concursos desta índole como fator de nota. O vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, demais presentes nesta sala. Portanto, a nossa intenção é que no futuro possamos acrescentar ou nos critérios de avaliação ou no critério no fundo de decisão quando há empate a questão da pegada de carbono,
para nós é importantíssimo, até porque neste município criámos um pelouro que tem a ver com o desenvolvimento agrícola e, portanto, o que isso vai fazer, sem infringir qualquer regra de contratualização, vai permitir que um dos critérios sejam aqueles produtos que sejam abastecidos mais perto da nossa casa. E isso, com certeza, vai trazer aqui uma dinâmica local aos nossos produtores e, portanto, o que vamos fazer é, neste já não fomos a tempo, mas nos próximos iremos solicitar que seja incluído isso nestas contratações. Completamente de acordo. Aplaudimos essa proposta. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém... peço desculpa. Uma coisa, em relação às refeições escolares, e nós todos sabemos a qualidade das refeições e também pelo preço que é praticado, as refeições não podem ser melhor do que são. No entanto, todos nós sabemos que os nossos alunos continuam a almoçar na escola e muitas vezes nem sequer almoçam. Portanto, eu manifesto esta minha preocupação enquanto encarregada de educação e também como professora e agora como vereadora da Câmara Municipal, em que o que é que poderá ser feito para que o preço da refeição a pagar, portanto, às escolas possa ser um pouco maior, porque por 1,20 € é muito difícil fazer uma refeição de qualidade. Sra. Vereadora, deixe-me só dar aqui nota de uma coisa, que é o seguinte, relativamente isto é para as de primeiro, e relativamente à qualidade, deixe-me dizer que nós não temos dúvidas da qualidade. E deixe-me dizer que temos, isto é um concurso, não é para Santarém, isto é um concurso para as 11 câmaras, para as 11 câmaras da CIMLT, nós temos pessoas qualificadas a fazer nutricionistas que acompanham todo este processo. E relativamente à questão do preço, eu quero lhe dizer que nós, o ano passado, o preço base foi o mesmo que está aqui e os concorrentes ainda vieram mais abaixo do que estava. Salvo erro, foi um 16 e não um 20, um 23 a refeição, um 20 ou 23, já não sei. E os concorrentes ainda vieram abaixo. Claro que há aqui um efeito de escala muito grande, como deve calcular. São milhares de refeições para os diversos municípios. Agora, no que concerne à qualidade, e a vereadora Inês poderá falar sobre isso, nós não temos tido esse tipo de reclamações. Muito bem, vereadora Inês. A vereadora Inês ainda vai concluir, depois já passo novamente a palavra. No fundo, só dar aqui uma chega, que o Sr. Presidente já falou efetivamente naquilo que eu também poderia esclarecer. Mas há aqui uma distinção que deve ser feita. Uma é que o município o que faz é a aquisição das refeições para o jardim escola e primeiro ciclo. E, portanto, é completamente diferente dos concursos que o próprio Ministério desenvolve para as escolas 2, 3 e secundário, do segundo, terceiro ciclo e secundário, e, portanto, serão outras condições. Em segundo lugar, era precisamente dizer que estes concursos têm tido um acompanhamento enorme por parte até no âmbito do projeto da Dieta Mediterrânea, onde a doutora Virgínia também, o seu agrupamento de escolas integra, os de Santarém também. Temos trabalhado arduamente nesse sentido. As emendas que são concebidas para todas as escolas dos concelhos são as mesmas que a ARSLVT vai acompanhando do ponto de vista nutricional e nutritivo também, e que não temos dúvidas que tem havido um esforço muito grande entre a empresa que ganha os concursos e os municípios, no sentido de irmos melhorando localmente alguns aspectos. Há sítios onde a couve-flor é adorada pelas crianças, há noutras em que é o espinafre, e, portanto, vamos tentando consertar de maneira a que as crianças possam ir consumindo as matérias-primas de vária índole, mas que as consumam efetivamente e que não as deixem no prato. Um terceiro lugar é que, efetivamente, mesmo com valores superiores de lançamento dos concursos, as empresas entre si vão acabando por baixar os preços para conseguirem ganhar efetivamente os concursos.
E, portanto, se no concurso anterior, portanto, este já foi de 2 anos, mas no concurso anterior o valor de cada refeição era de 1,06 €. Nós depois, no ano seguinte, aumentámos para 1,20 € ou 23, era isso que eu estava aqui a confirmar, e vamos manter o mesmo preço, porque as próprias empresas também tiveram uma situação com a qual têm que consertar, que são os vencimentos, o aumento do vencimento do ordenado mínimo. Para as empresas também onerou as suas despesas relativamente à assunção de compromissos e responsabilidades no âmbito de contratos desta índole. De qualquer forma, obrigada pelo contributo também. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o ponto 25. Ponto 26, abertura de procedimento de aquisição de serviços de cópia, impressão digital, decisão e fax, ação de compromisso plurianual. Algum dos senhores quer usar a palavra? Eu só queria chamar a atenção, neste caso a proposta vem assinada digitalmente e, portanto, o proponente está perfeitamente identificado. Por acaso foi assinada no dia 6/12 e, portanto, esta foi mesmo em cima da hora que foi agendada, mas nós gostaríamos de realçar que é importante que a documentação que nos chega que esteja devidamente assinada e hoje as assinaturas digitais existem e, portanto, queríamos realçar isso sobre a abertura do procedimento. Não temos nada a opor, mas queríamos chamar a atenção para essa matéria, porque depois temos aqui outros casos em que isso não acontece e, portanto, este é um exemplo. Apesar da informação ser de novembro, a assinatura só ocorreu em dezembro, mas, portanto, está assinada e nós sabemos quem é que tramitou isto. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 27, cabimento provisional referente ao consumo de água. Isto é o reforço FERB. Isto era tal assunto que eu considero que é uma competência do Sr. Presidente. Portanto, se houvesse alguém que nos pudesse esclarecer, porque nada na lei... Está ali o Dr. Torrão, será que nos poderá dar alguma nota sobre isto? Teremos que ver... Em relação a isto, desconheço o assunto, não... Isto é o cabimento, ou seja, o reforço se está dentro da minha competência, se está... São 20 mil euros. A legislação diz que isto compete ao Presidente do órgão executivo, caso haja... Portanto, estas invocações que aqui foram... Nós temos o serviço, o DAF costuma, o que é da minha competência, não propor agendamento. Presumo que eles tenham visto isso, não fui esse pormenor, sou sincero. Portanto, repare, este é um caso de uma informação que é da funcionária Cristina Mendes, portanto, 23/11, que, pronto, a informação é dela, porque diz ali que é dela. Não está assinada e, portanto, não tem nenhuma proposta de agendamento, não tem nenhum parecer técnico, nem nenhum chefe de divisão, nem do diretor do departamento, nem sequer tem aquilo que é normal ter, que é aquelas fichas de movimentação para o Presidente, para a chefe de gabinete, portanto, não tem nada. É uma informação que tem data, não está assinada nem manualmente nem digitalmente e tem apenas digamos que a volta de cabimentação, mais nada. E, portanto, eu julgo que isto não faz mal nenhum se não for deliberado hoje, porque, e convinha esclarecer isso, até porque isto é um valor complementar de 20 mil euros. A legislação, eu li a legislação, é clara e diz que deve ser o Presidente do órgão a deliberar, até porque isto é um caso excepcional e, portanto, é o abrigo desse caso excepcional, mas pelo menos devia ter aqui o despacho de agendamento, devia ter aqui a informação das FIAs intermédias, por isso é que elas existem, e aqui não tem nada. Aliás, esta informação é dirigida à senhora coordenadora da secção de contabilidade, que eu não sei quem é, mas pronto. E depois essa senhora coordenadora da secção de contabilidade não diz nada. A única pessoa que está aqui citada é esta senhora Ana Cristina Fragoso Mendes. E depois tem a ficha de cabimento. Mais nada. Quer dizer, não faz muito sentido que a gente tenha que deliberar baseado numa informação assim, sem mais nem menos. Eu tive o cuidado de ir ver a lei, que aqui é citada. Portanto, diz assim: sugere-se ao Sr. Presidente que autorize a dispensa do disposto no número 1, tal, consubstanciado na declaração de retificação tal, aplicando-se o número 3 da supramencionada artigo 49. Eu fui ver esta legislação e, portanto, isto é dirigido ao Sr. Presidente, para o Sr. Presidente despachar e, portanto, não sei se quer retirar o assunto e deliberá-lo mais tarde, julgo que não haverá... Só ver o Dr. Torrão. Sim. Aqui não é referido nenhuma
necessidade de facto de ir ao órgão executivo. Agora, lendo assim, não. Mas isso, muito bem. O DAF, para ter mandado para o meu gabinete e para agendar a programa, então terá que colocar isso. Muito bem, eu retiro a proposta e, se for necessário, virá na próxima reunião. 27 é retirado, 21, pedido de devolução de taxas, artigo 15 do Romeu. Este é outro caso, Sr. Presidente, que vem para nós tomarmos uma posição e o que é que vem? Vem o requerimento da senhora Maria Teresa, que deu entrada no dia 15/9, segundo aquilo que aqui diz, vem o requerimento e vem a ficha de cabimento. Mais nada. Quer dizer, não vem uma proposta, não vem o Romeu, para quem não sabe, é um regulamento municipal de edificações urbanas e, portanto, tem várias alíneas, vários artigos, e diz aqui que é ao abrigo no disposto do artigo 157 do Romeu. Mas depois o Romeu tem várias alíneas, tem o enquadramento, são vários, a senhora tem necessidades, o que é que se passa, quer dizer, não tem informação de ninguém, zero. Não há ninguém que informe rigorosamente nada. É o requerimento e a ficha de cabimento. Ora, não faz sentido nenhum que os vereadores deliberem baseado num requerimento da requerente e numa ficha de cabimento, onde é que estão os pareceres das diferentes FIAs relativamente a esta matéria. Isto está em condições de nós deliberarmos, está devidamente enquadrado, quer dizer, não faz sentido. Claro que está, não estou a conseguir entrar no documento. Não, mas o documento só tem isto, aquilo que nos foi distribuído é... Mas por transfer não foi o restante... Nada, não foi mais nada, não foi mais nada, só isto. Pode, digo. Sim. No SPO, sim. Mas no depois, mas sim, mas no transfer depois não foi enviado o processo. É o que foi para vocês. Então, mas temos que então imprime-se e pode-se enviar. Não é que ele está a transição é feita, ou seja, é via isso, ou seja, eu pensava que tivesse sido digitalizado e tivesse. Não, nada, não temos informação nenhuma. Quer dizer, partimos do princípio... Sr. Vereador, eu retiro o ponto também e faz-se a impressão, já que não faz a linkagem, retira-se esse. Muito bem. Eu só queria dar aqui uma outra assuntos para... Olha, agora, peço desculpa, tenho que entrar outra vez. Espera aí, anda lá para trás. Espera aí, está muito lenta a internet, peço desculpa, não consigo... Não tenho aqui eu tenho aqui os pontos para agendamento, tenho-os aqui. Espera lá. Então, aqui já está. Eu também tenho aqui. Não, é o seu conhecimento. Muito bem, temas para conhecimento, portanto, são os que foram à Assembleia Municipal. Gostava só de dar aqui nota de uma coisa que o vereador Rui Barreiro perguntou na última reunião, relativamente à questão dos contratos, e tinha razão, porque naquela última reunião não tinha vindo nas outras, naquela última não tinha vindo e foram acrescentados. Portanto, eu, como disse que vinha sempre a todas as reuniões, é uma coisa que os serviços enviam quando há esse tipo de contratos, portanto, nem sequer estou a fazer essa verificação, mas realmente não tinha sido, que foi enviado agora a conhecimento desta. Muito bem. Sobre isso, Sr. Presidente, eu não tenho nota de ter recebido, e perguntei até aos meus colegas, mas não tenho nota de ter recebido e, portanto, não tendo recebido, pedi aos serviços que me fizessem chegar, digamos que a informação dos contratos de aquisição de serviços celebrados entre a última reunião do anterior Executivo e a nossa primeira reunião. Nós devíamos ter tido isso na primeira reunião. E eu não recebi isso e nenhum dos vereadores do Partido Socialista recebeu. Até fazermos uma linkagem, faça uma coisa que é o seguinte, é se calhar enviar desde o início do ano, ou seja, nós não precisamos disso desde o início do ano. Portanto, temos de enviar todas. Já pediram para as contas, está bem. Nós não precisamos disso desde o início do ano, só precisamos... Vai na prestação de contas, mas podem querer ver já. Exatamente, só precisamos disso. Não, é que isso decorre da lei. Sim. Portanto, sim. Eu gostava de dizer que quando o vereador me perguntou se tinha isso, olha, eles enviam sempre, portanto, para agendamento, isso é que eu disse, e realmente não tinha... E depois, suscitar-nos aqui duas questões relativamente à informação 40 e à 41. Sim. A 40, temos aqui uma prestação de serviços de uma psicóloga, uma Sónia, eu não consigo abrir agora aqui vou tentar abrir a proposta para dizer o nome correto da senhora. E, portanto, em substituição de uma outra que está grávida. Pois isso eu não sei. Estou-lhe a dizer. Por isso é que eu estou a perguntar. Mas estou já a responder. Portanto, chama que está grávida aquela que é chilena.
Alice Teixeira, está em discussão da Alice Teixeira. E, portanto, aqui, deixa cá ver, é Sónia... Sónia. Pois, este é no outro. Bom, Mas não interessa. Eu digo já, está, Não interessa, eram 3.000 e tal euros. Está em substituição da psicóloga Alice Teixeira, que está com licença de maternidade. E, portanto, até estar, isto é até ao final do ano, até o final do ano, esse contrato. Depois terá mais alguns meses do início de 2000. Pronto, isto são contratos de avança, não é? Portanto, sim. Ok. Depois, na outra informação, vem lá também o contrato do Marco Aurélio Torres, sim. Com 2 meses de contrato de avança. Deixa-me ver se o documentário para eu... Desporto. Pronto, e eu sou a psicóloga, presumo que ela seja psicóloga e, portanto, que tenha as competências necessárias para ter sido... Sim. Agora, relativamente ao Marco Aurélio Torres, eu não lhe reconheço, enfim, não, provavelmente por lapso meu, mas eu gostava de perceber para que é que ele foi contratado. Sim. E qual é a formação que ele tem para poder ser uma mais-valia para a área do desporto. Porque, enfim, nós sabemos quem é o Marco Aurélio Torres, nós também sabemos. Mas não conhecemos, digamos que essa formação adicional para poder estar a dar apoio à área do desporto. E, portanto, deve ser uma necessidade que a vereadora sentiu. Portanto, é uma necessidade que o Presidente e a vereadora sentiu. Exatamente. Visto que nos últimos... Não, é licenciado, sim. É licenciado em desporto. Pronto, mas então o que eu pedi era que me fizessem chegar o contrato e o seu currículo. Só mais nada. É licenciado em desporto e há outra coisa que é o seguinte. Nos últimos meses saíram algumas pessoas que estavam na área do desporto, trabalhavam com a senhora vereadora e, portanto, achámos por bem que ele ficasse. Se o Sr. Vereador não lhe reconhece competências... Eu não estou a dizer que não reconheço, eu não sei. Mas estou a dizer, Sr. Vereador, mas nós também já percebemos há bocado, no ponto de Viver Santarém, que uma coisa é a sua palavra, isto é a palavra dada... Sr. Presidente, eu não respondi a essa insinuação, não respondi para nós não estarmos aqui a bater bolas, mas se o senhor quiser, sobre incoerências e sobre insinuações, temos aqui muito tempo a falar. Portanto, eu não estou interessado em entrar nisso, mas se quiser entrar por aí, mas acha que eu também tenho problemas de entrar nisso? Não, eu estou a dizer que tenha problemas a deixar de estar. Eu acho que nós estamos aqui na reunião de Câmara, devemos ter alguma elevação na nossa relação, mas se quiser... Sr. Vereador, eu estou com uma elevação... Ótimo, então ainda bem. E com uma tranquilidade... Está bem, então pronto, estamos os dois. O Sr. Vereador diz que não reconhece capacidade, mas por acaso nós reconhecemos capacidade e temos... Pronto, e eu acho que tem toda a legitimidade para reconhecer, tal como eu tenho em pedir, quero o contrato e quero ver o currículo, só isso, mais nada. Então eu não quero ver também da Sónia? Não preciso. Da Sónia conhece a Sónia? Não conheço, mas o senhor explicou-me que era uma psicóloga que estava a substituir uma outra senhora. Mas acha que ela tem competência sem a conhecer? Eu não estou a dizer que ela tem ou deixa de ter, mas se quiser fazer o favor, então faça-me também chegar o currículo e o contrato. Já agora ficamos com esse assunto arrumado. É que para um foi logo a dizer que não tinha capacidade e que queria ver o currículo. A outra pessoa, mesmo não a conhecer, não ponha coisas na minha palavra, na minha boca. Isto é deduções simples. Claro. Faremos chegar isso com toda a tranquilidade. Muito bem, do público, não sei se haverá alguém que queira usar a palavra. Faça favor. Se puder dizer o seu nome para a ata. Eu chamo-me Flor Bela. Eu sou inquilina desta Câmara e moro na Placeta de Jesus da Fonte. Minha casa tem uma série de problemas que já estão há uns anos e não há quem faça nada para remediar o assunto e a casa está a descarregar. Eu não posso fazer eu as obras. Sim. Não, nem precisava de vir aqui. Agora está com uma infiltração desde o dia 28 de outubro, que a minha casa tinha água, parece uma casa de antigamente, porque eu tenho um balde de pratos a apanhar a água que cai de cima. E até agora não fizeram lá nada. E eu já não Qual é que é o número? É o número 5, parece que eu escrevo. Eu já escrevi para aqui há dias, não tive resposta, nem sequer papel eu ainda recebi. Não sei o que é que está a acontecer. A minha casa está a se estragar e eu não estou a gostar de lá estar. Tem janelas que não funcionam, tem o chão que eu pus há uns anos e o chão está a descolar porque está a saltar todo. Muito perigoso para eu cair. Tem uma porta de um quarto. Nós temos que fazer uma intervenções grandes. Não sei o que é
tomarmos nota e vou ver o que se passa com... Ok, sabe, já tenho vergonha de falar com o senhor da secção da Deixe-me só dar nota sobre isso e, portanto, nós já registámos e vamos ver. Nós estamos para fazer um procedimento global de intervenção em diversas casas de habitação social, uns com fundos comunitários, isso também decorre do nosso orçamento, e outro que é de conservação corrente normal. Agora, estamos a fazer um procedimento para várias habitações, não estamos com uma em concreto, mas se a sua casa está mais gradada, nós iremos pedir aos serviços para irem ao local e verificar essa situação, e o vereador Jorge tem a intervenção, agora no final falará consigo e fica com o seu número de telefone, irá lá. Eu vou deixar isto. Nós temos, como estou a dizer, nós lançámos uma intervenção destas em 2009, de recuperação em várias casas de habitação social, com incidência mais na zona de Val de Estacas e noutros bairros, ou seja, foi uma empreitada global, pequenas reparações nas diversas casas, e é isso que estamos a preparar para fazer. Não estamos a fazer uma intervenção para cada casa, estamos a fazer um global para várias intervenções. Muito bem, agora fala com o vereador. Fala com o vereador, mas se não poderá esperar, não poderá ir neste procedimento, tem que ser uma coisa mais rápida. Muito bem. Mais alguém que querá falar na altura do público? Muito bem. Não obstante, a nossa próxima reunião, dia 18. Muito bem.